Essa é a casa do diálogo, senhoras e senhores deputados e público que nos assiste, é a casa onde efetivamente as demandas sociais devem ser trazidas. E nos coube, senhor presidente, a relatoria do PLC número 22/2019, apresentado pelo excelentíssimo senhor governador José Renato Casagrande, que tem como ementa, eu vou fazer a leitura da ementa, dispõe sobre a promoção dos oficiais combatentes e especialistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Essa matéria foi apreciada e o regime de urgência foi aprovado nessa casa e passou a tramitar sob o regime de urgência. Chegamos a um diálogo ontem com a intermediação do nosso presidente, o deputado Éric Cabral Musso, a quem eu reitero meus agradecimentos e louvo pela atitude e por ter possibilitado ontem uma reunião com os representantes do governo estadual, o senhor comandante-geral, o senhor secretário de Estado de Segurança Pública, o senhor procurador-geral do Estado, e que nós pudemos e tivemos oportunidade, senhor presidente e demais membros, de debater essa matéria, deputado Zé Esmeraldo, e de esmiuçar esse projeto de lei, visando trazer a humilde, a singela colaboração dessa Casa de Leis, dos 30 parlamentares, para aprimorarmos um texto que vai refletir durante 30, 40, 50 anos na vida dos nossos policiais militares. Então, é algo que efetivamente produz resultados para uma geração de policiais e que vai se refletir lá no serviço que é prestado, deputado Torino Marques, lá na ponta para o cidadão. E esse é o nosso principal objetivo, termos policiais motivados, que efetivamente saiam de casa dispostos a combater o crime, a criminalidade, e que tenham condições de trabalho, e que tenham condições de prever a sua ascensão funcional na carreira, a sua ascensão dentro da instituição da gloriosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o que é algo absolutamente legítimo. E nessa reunião, então, senhor presidente, foram indicados 3 pontos principais, coronel Quintino e capitão Assunção, que nós estamos trazendo hoje e apresentando de forma humilde para apreciação dos nossos 29 pares, 28 porque o presidente também não pode votar regimentalmente, então dos nossos colegas parlamentares. A primeira questão foi são 3 artigos simplesmente que nós queremos trazer emendas, apresentar emendas, deputado Freitas, visando contribuir para a eficácia do debate. O primeiro deles diz respeito ao artigo 9º. Não poderá ser promovido o oficial que estiver sob júdice ou preso disciplinarmente. Parágrafo 1º. Considera-se sob júdice o aspirante oficial processado perante a Justiça pela prática de improbidade administrativa dolosa ou crime doloso comum ou militar. Essa é a redação que foi enviada pelo governo. Nós queremos inserir na redação do artigo 9º, parágrafo 1º, considera-se sob júdice o oficial ou aspirante oficial processado perante a Justiça, deputada Janete Sá, sugestão de Vossa Excelência, pela prática de improbidade administrativa dolosa ou crime doloso hediondo, ou equiparado a hediondo militar. E aí, dentro do crime doloso hediondo, nós vamos tirar as infrações de menor potencial ofensivo e vamos incluir, deputada Janete, vamos incluir todos os crimes hediondos. Inciso 1º, homicídio, homicídio qualificado, lesão corporal dolosa, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro, estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, feminicídio, favorecimento de prostituição, qualquer exploração sexual, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. Todos os crimes hediondos ou equiparados a hediondo. A segunda questão que nós gostaríamos de trazer à reflexão de Vossas Excelências diz respeito à questão do artigo 19, que é a chamada cangalha. Alguns policiais mais antigos na carreira foram preteridos, presidente Éric Musso, na promoção e ficaram para trás, literalmente, perderam, porque oficiais mais modernos foram promovidos e eles não. E diz a redação atual do artigo 19, havendo igualdade de classificação entre oficiais do mesmo posto, serão promovidos por merecimentos mais antigos no posto atual. A nossa sugestão é simplesmente para alterar o artigo 19, passando a constar a seguinte redação: havendo igualdade de classificação entre oficiais do mesmo posto, serão promovidos por merecimento
os que possuem mais tempo de oficial. E a terceira sugestão que nós temos diz respeito ao artigo 43. O artigo 43, por favor, assessoria, ele trata da questão da avaliação para promoção. Vai dizer respeito à avaliação para promoção, da chamada ficha de conceito. O que acontece hoje, deputado Torino Marques? A ficha de conceito, ela não é apresentada, deputado Marcelo Santos, não há uma justificativa plausível. E nós sabemos que todos os atos administrativos têm que ser devidamente motivados, ou seja, você não pode praticar um ato simplesmente na administração pública porque você gosta ou não gosta de alguém. O gestor público tem o dever, deputado Rafael Favato, de motivar os seus atos. Deputado Renzo, motivar os atos administrativos que ele pratica no dia a dia. Isso é fundamental. E a nossa sugestão é para que, naquele momento em que o oficial for avaliado para fins de promoção, conste uma avaliação objetiva. E nós queremos inserir lá no parágrafo 3º a seguinte redação: a classificação nas categorias insuficiente, regular ou regular deverá possuir fundamentação por escrito, baseada estritamente em fatos objetivos, constantes dos assentamentos funcionais do militar avaliado, devendo se restringir aos registros constantes do período compreendido entre a data do encerramento das alterações e a mesma data do ano anterior. Senhor presidente, houve uma apresentação de uma emenda, desculpe, que ainda não está lançada no sistema, uma emenda apresentada pelo excelentíssimo senhor governador do estado, José Renato Casagrande. Vou fazer a leitura só da emenda. O parágrafo 3º do artigo 9º passa a vigorar com a seguinte redação: parágrafo 3º, também não serão considerados na condição de subjúdice para os efeitos dessa lei complementar o oficial processado perante a justiça por crimes militares praticados no período de 3 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido. Muitos deputados aqui têm se manifestado para que esse projeto não fosse votado no afogadilho, para que houvesse discussão. O deputado estadual constitucionalmente tem missões a cumprir nessa casa, e a principal dela, uma das mais fundamentais do trabalho do deputado, é discutir os projetos de lei, debater exaustivamente esses projetos de lei. O que não aconteceu aqui nesse projeto meia-boca que chegou, que não vai resolver a vida de ninguém. Senhoras e senhores parlamentares, nossos heróis aqui, olhem para eles. Qual a motivação que esses nossos heróis vão ter para trabalhar em prol da segurança pública? Com uma legislação torturadora, draconiana. Não tem nenhuma motivação. O comandante-geral já levou o governo ao erro e o governo do estado vai pagar o preço. Nós precisamos debater esses projetos. Hoje está chegando aqui o nosso projeto de lei, mas amanhã vão ser outros. E nós, mais uma vez, vamos ser colocados na parede para votar as coisas no apagar das luzes, sem debater projetos de tamanha magnitude que pode mudar a vida do capixaba. E nós estamos vendo aqui um retrocesso a heróis que lutam pela sociedade o tempo todo. Essa legislação que vai ser votada, ela já é por si só perversa, ela é maléfica, mas tem esses pontos que são fundamentais para que a gente, como diz no ditado popular, vão-se os anéis, ficam os dedos. Então isso aqui são os dedos. O policial militar não está querendo mais nada hoje, nessa legislação, do que corrigir as maldades praticadas. O rei está nu. Enganaram o governador, dizendo que esse projeto ia motivar os policiais, que eles já são heróis, eles vão ser super-heróis agora, e se eles já estão derrubando os índices, vai derrubar ainda mais. Enganaram o Renato Casagrande. Falei aqui em outro pronunciamento. No passado recente, Renato Casagrande foi enganado pela cúpula da Polícia Militar e deu um reajuste desigual. De lá para cá, a coisa só degringolou. Praças e oficiais foram divididos
por irresponsabilidade. Ele não sabia. E eu quero aqui enfatizar, quero frisar essa situação do subjúdice. Não é possível nós, policiais militares e bombeiros militares, que estamos na rua, nós somos a última linha, o último escudo entre a paz e a barbárie. Todo mundo sabe disso. Nós, policiais militares que estamos na rua, incessantemente combatendo crime, nós não temos tempo para raciocinar, para pensar, para decidir entre atirar ou não atirar. A vida do policial militar que está lá na rua é diferente da vida de um juiz, da vida de um promotor, da vida de nós deputados que estamos cercados de assessores. A sua função é uma função que tem que ser resguardada por lei. E é a função dessa casa, sim, entender uma situação peculiar, que é a situação do policial militar. Então, conclamo essa casa, entendam que o militar subjúdice, ele deve sim ser promovido, ele tem que ser promovido, uma vez que vai haver um juiz que lá na frente irá julgá-lo e decidirá pela condenação ou não. Você deixar de promover um policial militar ou um bombeiro militar, durante o processo, você está condenando ele antecipadamente. E a Constituição prega a presunção de inocência. Não é possível que você já vai considerar culpado, antes do trânsito em julgado, aquele policial militar, aquele primeiro juiz da causa, porque ele é o primeiro a falar na causa. Não é possível que nós vamos condenar esse policial militar que teve que agir em frações de segundo, a perda de promoções. Quem sofre não é só o policial militar, quem sofre é a família do policial militar, quem sofre são os filhos desse policial militar, de uma polícia militar, infelizmente, que hoje se coloca como a última colocada em todo o estado da federação, como a polícia mais mal paga. Isso é um absurdo, isso nós não podemos admitir. O que mais tem me chamado a atenção, eu estou tentando e não consegui ainda saber quais são as respostas do governo, deputado Quintino. Quais são as respostas do governo, deputado Capitão Assunção? Ontem nós fizemos uma reunião, nós só estamos aqui hoje, deputado presidente Eric Musso, por acordo. Nós não vamos continuar, acordo que o presidente nos solicitou, senão a gente ia continuar obstruindo. Hoje pela manhã temos como continuar obstruindo, até porque o presidente da Comissão de Segurança, que é o deputado Danilo Baense, tem condições de manter a matéria avocada que está com ele nesse processo e ainda continuar no prazo que está com o delegado Lourenço Pasolini. Mas estamos cumprindo a nossa parte. Por quê? Porque o deputado Eric Musso nos fez essa solicitação, mas o governo em momento algum, pelo menos eu não sei até agora, nos deu as respostas dos acontecimentos de ontem, deputado Danilo Baense. Nós saímos daqui com a predisposição de fazer uma reunião com o secretário de Segurança Pública, que teve a mediação e a participação das entidades aí representativas, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros. Fizemos essa reunião, deputado Rafael Favato, ontem, 1h30 da tarde. Essa reunião demorou até a hora da sessão plenária aqui ontem. Fizemos a reunião, estamos aqui hoje e não temos as respostas, sendo que nesta reunião foi dito o quê? Com a presença do secretário de Segurança Pública, com o comandante da Polícia Militar, que nos dariam a resposta até ontem à noite. Ou se as respostas chegaram, não chegaram até a mim, porque eu estou tentando aqui levantar essas informações e não estou conseguindo. A Polícia Militar está realmente unida em torno deste projeto. E foi solicitado a nossa intermediação junto ao governo do Estado, para que o governo do Estado ouvisse as demandas dos policiais. Porque são emendas que não afetam a organização e a hierarquia da Polícia Militar. Muito pelo contrário, ajudam a organização da Polícia Militar, levantando o ânimo desses policiais para que tenham uma dignidade no seu trabalho
de todos os dias e que fazem com que a segurança do Estado seja exemplo para esse nosso país. Eu vivi o momento difícil de fevereiro de 2018. Os problemas que os policiais enfrentaram e a culpa foi colocada sempre em cima dessa categoria que protege nós capixabas. Quero dizer que a gente tem que pensar muito bem na hora de fazer a votação, pensar muito bem nas propostas colocadas e olhar, claro, aonde dói o calo, que é no pé do policial. Eu acho que a gente tem que analisar muito bem, pensar no que vai votar, porque depois não adianta chorar pelo leite derramado. E eu quero dizer aqui com todo o coração que eu estou com vocês, eu estou com a maioria, eu estou com a população. Eu não me deixo pressionar nem por governo, nem por categorias, nem por colegas. A minha atuação tem sido sempre, na medida em que se possa fazer, de uma forma muito coerente. Na época da crise da polícia, aqui no Estado, poucos tiveram a coragem de ir a público para mostrar o outro lado, porque a imprensa, infelizmente, mostrava apenas o lado do governo. Poucos tiveram coragem de opinar sobre aquilo. Quando vejo agora algumas pessoas que estavam naquela ocasião e não tiveram coragem, assim como não tiveram coragem de se manifestar, quando o projeto de reestruturação de Paulo Artung veio para esta casa, discursar de uma outra forma, fica parecendo jogar para a plateia. Inclusive membros do antigo governo Paulo Artung que jamais opinaram na época sobre a questão da greve e sobre a questão do projeto de reestruturação que veio para cá. Então, assim, isso foi ontem, foi em 2017. Então, eu acho que a gente tem que ter coerência entre aquilo que a gente se posicionou, como nos posicionamos, e não estou aqui para defender o governo, porque a minha posição é sempre de independência. Discordo com algumas questões que estão pleiteando para esse projeto, mas concordo que ele precisa ser aprofundado, que ele precisa ser melhor debatido. No entanto, acho injusto dizer que o governo atual está errando com a polícia, porque nós votamos um projeto de anistia aqui que causou um desgaste bastante significativo para essa casa, porque parte da população não atendeu. Então, assim, o fato de que este projeto está causando polêmica não significa que o atual governo esteja errando com a polícia. Muito pelo contrário. Eu acho que o processo de anistia demonstrou uma boa vontade do governo em dialogar. Agora, assim, não vamos confundir, e eu não estou defendendo o governo, eu estou sendo coerente. É necessário discutir e aprofundar o projeto? Eu acho que é sim. Agora, não dá para a gente dizer que, porque o governo está aí, está aquilo, etc. E lembrando, várias pessoas estavam naquele governo, eram aliados daquele governo, participaram de projetos e não agiram da mesma forma. Então, assim, eu acho que a coerência ela é fundamental. Esse projeto de lei que vem desde 2006 sendo apresentado, ele veio para compensar aqueles municípios que têm as menores arrecadações de ICMS, ou seja, ele visa compensar uma desigualdade material, uma desigualdade que existe na prática e está posta. E através desse recurso, o governo do Estado, desde 2006, vem compensando essa redução no recolhimento de ICMS, deputado Emílio Mameri, através dessa verba de participação especial e royalties de petróleo. É um mecanismo justo, é louvável que assim o seja, e nós temos, por exemplo, para esse ano uma estimativa de repasse de 120 a 130 milhões de reais. E nós estamos apresentando 3 emendas no sentido de qualificar o debate, de trazer a seriedade que Vossa Excelência já tem no dia a dia, mas também porque é dever dessa casa zelar pela boa empregabilidade das verbas públicas, prefeito Gilson Amaro, e zelar pelo respeito à coisa pública. Porque os prefeitos são importantes, prefeitos e prefeitos aqui, nesse sodalício. Isso é importante, porque os projetos são aprovados aqui nesta casa.
Eu, por exemplo, e vou fazer a cabeça de muita gente aqui para não votar nenhuma emenda. Tem gente querendo fazer emenda, o projeto vai ser aprovado de acordo com o que veio lá do Executivo. Por que fazer emenda? Não tem nada de emenda, não. Nós vamos aprovar o projeto exatamente oriundo, como veio oriundo do Executivo. É isso que tem que ser feito. Deixa de papo furado, palhaçada. Quer fazer onda, vai fazer onda em outro lugar. Com aquilo e comigo aí dentro não faz, não. Então eu quero aqui dizer ao presidente da comissão que é importante a presença dos prefeitos, né? Tem um Tribunal de Contas para fiscalizar. Por que a Comissão de Finanças vai fiscalizar? Já existe o Tribunal de Contas. Estão querendo botar dificuldade para receber facilidade. Deixa de malandragem, cara. Essa é que é a verdade. Então, vamos votar de acordo conforme foi encaminhado pelo governador Renato Casagrande. É isso que tem que ser feito. E não ficar com churumela, ficar com indicação aqui, fazer emendas. Negativo. Nós vamos votar o projeto do jeito que o Executivo encaminhou. É isso que tem que ser feito. Os prefeitos, na verdade, as prefeituras estão quebradas. As prefeituras estão quebradas. Prefeitos e prefeitas que se encontram conosco. Numa deferência especial, essa casa abriu plenário para vocês, para que pudessem acompanhar de perto o nosso trabalho e essa votação. Também apresentei uma emenda por uma preocupação que tenho com os problemas que o nosso Estado passa, e que não é diferente dos problemas que passam as pessoas que vivem no nosso país. Nós temos um agravamento no nosso país e no Espírito Santo da pobreza e da extrema pobreza. Por um outro lado, nós sabemos também que o petróleo, esse benefício do petróleo e esse produto, ele é finito, ele não vai se reproduzindo, ele tem fim. Nós fizemos aqui uma discussão anterior, em legislaturas passadas, em flexibilizar os recursos dos royalties. Primeiro, passar esses recursos para municípios que não recebiam, que não eram produtores, mas também de flexibilizar desde 2014, em decorrência das dificuldades que os municípios passam, em decorrência do aprofundamento da crise que o Brasil passa, em estar flexibilizando para que esses recursos, e o governador traz na sua proposta que 50% dele possa ser usado em despesas correntes, e nós já trabalhamos isso desde 2014, buscando contemplar os municípios, dar um socorro, uma boia para os municípios. Mas acontece que nós não podemos deixar na legislação que essa situação ela fique ad eterno, até como uma forma educativa de contribuir para que os municípios se organizem. A gente sabe das dificuldades atuais, até por conta da crise, mas os municípios, alguns estão fazendo o dever de casa e outros têm dificuldades e precisam, a maioria deles, nós conhecemos a realidade, está usando os 50% dos recursos dos royalties com despesa corrente, mas nós precisamos entender que nós temos que reservar esses recursos e aplicar para as futuras gerações. Essa proposta do governo, a primeira vez que foi enviada a essa casa foi em 2013. E depois, em 2013, pela Lei 10.105, depois novamente, 2015, 2016, 2017, 2018 e agora 2019. Em todas as ocasiões, o artigo 1º diz, em caráter excepcional e durante o exercício financeiro de 2019, pererê, parará. Como ouvimos aqui o nobre prefeito Gilson Daniel dizendo que esse recurso já consta no orçamento dos municípios, quer dizer, os municípios passaram já a contar com esse recurso, independente da aprovação ou não. O fundo, quando foi criado,
o Fundo para a Redução das Desigualdades, pela Lei 8.308, ele é claro sobre as destinações desse recurso. Todas as destinações, como universalização do serviço de saneamento básico, destinação final de resíduo sólido, universalização do ensino fundamental, atendimento à educação infantil, atendimento à saúde, todas essas finalidades são carências enfrentadas por todos os municípios. Eu entendo perfeitamente a questão de que os municípios são a ponta mais fraca dos entes federados. Entendo a dificuldade em que se vive hoje, mas eu não voto a favor desse projeto, como não votei em 2017, como não votei em 2018, como não votei em 2016. Em 2015, quando esse projeto veio aqui, a primeira vez do governo Paulo Artung, que era o meu primeiro ano como deputado, eu alertei de que, então, as prefeituras deveriam enviar qual o esforço que estava sendo feito no sentido de redução dessas despesas. E isso não foi feito, não foi exigido. Eu cheguei a apresentar uma emenda, salvo engano, em 2017 ou no ano passado, nesse sentido. A emenda não foi aceita, como as emendas de hoje também não foram aceitas. Então, assim, prezo muito a presença dos prefeitos, dos nossos municípios. Estou sempre à disposição a ajudar naquilo que for possível e preciso, mas aquilo que deveria ser excepcional e se torna regra, sem uma contrapartida muito clara por parte dos municípios, não é possível que, dentro do meu entendimento, respeito todos os entendimentos contrários ao meu, mas o meu entendimento é que esse dinheiro deve ser integralmente utilizado para os fins para os quais o fundo foi criado. Ou então que as prefeituras apresentem o esforço que tem sido feito no sentido de redução de despesas